Olá pessoal, nós temos muita alegria de chegar à sua casa. Nós somos a Vivenda e mesmo que a gente não tenha o tradicional coffee break, mesmo que a gente não esteja reunido presencialmente, mas nós agora somos ainda mais caseiros e porque especialmente nós estamos entrando na sua casa. E vamos fazer isso de forma bem artesanal, informal e sustentável, e vamos estar disponíveis também nos diferentes canais que vão ser informados, e você pode curtir a gente. Nós queremos, na verdade, nesse dia, nesse domingo, nós queremos iniciar uma nova série. Essa nova série tem o nome Dias Melhores para Sempre. Nós vamos lidar com muitas situações, nós estamos lidando com muitas situações difíceis. Você deve estar sendo assaltado com um monte de e-mails, com informações de áudio, vídeo, e que às vezes nem são informações, são mais desinformações. Então a gente está diante de um cenário que é um cenário bastante diferente. Quem diria que na cidade de Curitiba, no centro, a gente teria uma rua bem movimentada, como é a Visconde de Guarapuava, e hoje tem uma, um cenário muito diferente, vazia. Ou a conhecida Ponte da Amizade, que liga o Brasil com o Paraguai, também vazia. Então a gente pode entender, e várias pessoas se apavoram com isso, pensando, será que é o fim? Onde é que nós estamos? E é verdade, é importante a gente reconhecer onde a gente está, reconhecer a situação, o quadro que nós vivemos. Mas também, eu diria, é importante a gente vislumbrar dias melhores e que tem uma outra possibilidade. Na medida em que a gente reconhece onde que a gente está, nesses tempos de pandemia e nesses tempos de epidemia de medo, desse medo que toma conta das pessoas em casa, desse medo que toma conta da sociedade de uma forma geral, é fácil também da gente entender que esse quadro, que é assustador, mas também nos traz muitos outros desafios. E esses desafios, eles já estão aí. Veja como é que as empresas estão lidando. Empresas que, de repente, percebem que agora precisam trabalhar com o seu pessoal, com a sua equipe, de forma remota. Empresas que, de repente, percebem que a sua demanda caiu muito. Empresas que, de repente, percebem que as leis, os decretos que vêm da parte do governo nem sempre ajudam, podem complicar ainda mais. E daí que a gente já ouve falar de desemprego, e o desemprego assusta ainda mais. Então, a gente vai percebendo que algumas coisas vão mudar. Eu fico pensando nos nossos prédios grandes, às vezes caros, e que amanhã ou depois talvez vão se tornar inúteis. Por quê? Porque o tipo de trabalho vai mudar. Mas não só isso, é, as nossas prioridades, quem sabe as nossas prioridades elas vão ser outras daqui para frente. Elas não vão ser tão prioritárias como eram até ontem. E eu fico pensando nas nossas viagens. Quantas das nossas viagens foram canceladas? A gente não pode mais viajar do mesmo jeito. E talvez nunca mais vai viajar do mesmo jeito. Então nós vamos entender que o quadro está mudando. E o quadro é um quadro de medo, é um quadro de medo que não atinge só a mim, atinge meu próximo, meu amigo, atinge também os meus inimigos, o medo que atinge toda uma sociedade. Então, eu repito, esse mundo vai mudar. Esse mundo vai mudar e essa mudança pode ser voluntária ou pode ser por ordem, pode ser por uma situação, por circunstância, mas vai ter mudança. Ainda essa semana eu fiquei admirado que a taxa básica de juros, a Selic, que normalmente é divulgada aí pelo Banco Central no Brasil, essa taxa caiu para 3,75%. Ela é muito baixa, mas veja que o Federal Reserve,
nos Estados Unidos, baixou a mesma taxa para 0%. O que isso significa? É que outros bancos em outros países vão fazer o mesmo, vão baixar ainda mais a sua taxa. E o que isso tem de repercussão para o seu dia a dia, para o meu dia a dia? Talvez a gente não imagina isso, mas pense numa situação de juros negativos. Nessa situação, se você aplicar R$ 1.000 a 0,5% negativos por 10 anos, você vai receber no final desse período R$ 950. Você tem ideia do que isso significa? Ou seja, você vai pagar para emprestar dinheiro. E assim eu posso imaginar que, de fato, nós vamos ter grandes mudanças. E a gente pode constatar o quê? Que nós já tivemos situações difíceis, nós já tivemos dias de pânico. E parece que a gente é sacudido por mudanças, por pânico, por medo, em alguns casos até por histeria. Então, se eu tivesse que sugerir, e pelo menos classificar, dizer assim, qual é a música que pode representar melhor esse nosso momento, eu iria, de fato, escolher essa música do Jota Quest, Dias Melhores para Sempre. Essa música a gente canta muito seguidamente na Vivenda e ela é simbólica para mim. Veja o que diz o Jota Quest. Ele diz, em algumas estrofes, ele diz: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Por que essa música? Creio que, conforme uma vez escreveu o rei Salomão, existe há tempo de aprender a amar, há tempo de aprender a ser amado, tempo de sentir a dor, tempo de aprender com ela. E isso é tão importante para a gente nesses tempos de ansiedade, de medo. E também aqui eu quero lembrar uma outra passagem de alguém, um escritor muito conhecido, o C.S. Lewis. Ele uma vez disse, na verdade foi uma pergunta: como então devemos viver? E interessante que ele mesmo responde, ele diz: como você já vive em uma era de câncer, de sífilis, de paralisia, uma era de ataques aéreos. Lembre que ele escreveu isso em 1948, quando ainda vivia e tinha muito claro na memória o horror da Segunda Guerra Mundial. Mas, do mesmo jeito que você vive em constantes situações de acidentes automobilísticos, quando a bomba chegar, que ela nos encontre orando, diz C.S. Lewis, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música. E aí? Ela pode quebrar os nossos corpos, mas não precisa dominar a nossa mente. Olha, ninguém vai defender que a gente está vivendo dias bons. Pelo contrário, de todos os lados, a gente vê a vida ameaçada. Mas quem é que é capaz de dar vida? Quem é que é capaz de revitalizar? E eu me volto agora para aquele que é personagem central na história e que Jesus, diante do pânico, nele a gente tem dias melhores. Dias melhores são possíveis. Numa situação dessas, ele se encontrou com Lázaro, com Maria e com Marta. E eles se consideravam uma família. Mas acontece que Lázaro ficou doente e estava por um fio a sua vida. Maria e Marta mandaram buscar Jesus, mas Lázaro morreu antes que Jesus chegasse. E daí é interessante a palavra de cada uma dessas duas irmãs.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria, é muito interessante, perceba aqui o jeito como começa. Ela disse a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e chorou. Como é que seriam dias melhores para sempre para essas irmãs? Elas estavam diante da doença e da morte, mas veja que para cada uma delas, Jesus tem uma palavra diferente. Quando Maria fala com Jesus é de um jeito, quando Marta fala com Jesus é de outro. Marta, ela chega para Jesus e diz que ele chegou tarde, mas a reação dele é uma. Diante desse coração desesperado, Jesus transmite esperança. Quando Maria diz a mesma coisa, a reação de Jesus é outra. Ele vem e ele quase perde a fala. Ao invés de corrigir a tristeza de Maria, ele se deixa levar por ela. Ele se coloca ao lado de Maria e da sua dor. Ele chora e só consegue perguntar: onde está Lázaro? Por que Jesus demonstra ser tão forte e tão vulnerável ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta muito interessante e que revela uma história que é real e que é dramática, para deixar claro quem é Jesus, com quem que nós podemos contar em tempos de dificuldade, de lutas, que Jesus é ao mesmo tempo ser humano quando ele se revela para Maria e ao mesmo tempo ele é Deus, do jeito como ele se revela para Marta. Ele não é simplesmente um Deus disfarçado de homem ou um ser humano santo com ares de divino. Não, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Quando Jesus se encontra com Marta, se vê a sua divindade, o seu poder, ele é Deus. E no instante seguinte, o que acontece é que ele começa a soluçar diante da fragilidade da Maria. Ele chora, porque é isso que ela precisava naquele momento. Para Marta, ele faz algo do tipo assim: ouça aqui, Marta, ouça o que eu estou dizendo, não se desespere. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É isso que eu sou. Com Maria, ele chora, ele oferece ombro, justamente para aquilo que ela mais precisava, eu repito. Ele se identificou tanto conosco que ele conhece bem a dor que a gente sente. Todos nós precisamos um do outro nesses momentos difíceis e diferentes. Às vezes vai ser assim que a gente precisa de estímulo, às vezes de consolo, mas ninguém é como Jesus. Ninguém conhece você e a mim e sabe o que eu preciso em todo o tempo. Ele é a própria verdade em lágrimas, é a divindade encarnada. Por isso, ele é o leão e o cordeiro, numa imagem tão impressionante e significante. Ele tem a humildade sem fraqueza e ele tem o poder com sensibilidade. Mas eu ainda queria chamar a atenção para um outro detalhe, e esse é o detalhe do que se dá com Lázaro. Jesus, ali diz, bradou em alta voz, gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqui uma palavra para Lázaro, porque aqui tem um detalhe que eu diria assim, é tão impressionante para os nossos dias. Tem tudo a ver com os nossos dias. No passado,
a gente tinha um tabu para falar de sexo. Hoje eu diria a gente tem um tabu para falar da morte. Jesus sabe dessas coisas e ele encara esse pesadelo nosso. Ele se enche de raiva, de vigor contra o mal e o sofrimento. Talvez alguns vão perguntar, tá, mas e por que afinal de contas, então, ele não acaba de vez com o mal? Se ele fizesse isso, não sobraria ninguém para contar a história. O mal está enraizado em todos nós. Por isso, ele não veio com uma espada justiceira, ele veio com pregos nas mãos. Por isso que Jesus te entende tão bem e sabia que a única maneira de tirar Lázaro do túmulo era ele entrar no túmulo. Que troca! Que coisa! É isso que Jesus faz. Por isso é que diante do sepulcro, diante daquele túmulo, ao invés de Jesus rir e se alegrar e se encher de orgulho por causa de alguma encenação, um espetáculo de ressurreição, por isso que ele tremeu e gritou, e por isso que as lágrimas escorriam, porque ele sabia o quanto isso iria custar para ele salvar todos nós da morte. Então, resumindo, com Marta, o que ele faz? Jesus fala com ela. Com Maria, o que ele faz? Jesus chora com ela. E com Lázaro, o que ele faz? Jesus troca de posição. Eu não sei onde você está, mas eu sei que Jesus sabe que para qualquer um desses momentos ele está presente. E ainda fica a pergunta que eu deixo para cada um de nós: o que eu faço com isso no final dessa mensagem? 3 possibilidades. A primeira, ouça Jesus, do mesmo jeito como Jesus falou com Marta. A segunda, aceite Jesus, porque ele te conhece, ele me conhece, sabe qual é o medo que eu estou enfrentando. E ele está disposto a estar do teu lado o tempo todo. A terceira situação, não tenha medo. Aliás, essa é uma palavra que se encontra na Bíblia tão seguidamente. Não temas. Numa dessas situações, em qualquer uma delas que você esteja, conte com a presença de Jesus, porque com Ele faz toda a diferença, porque com Ele nós vamos ter dias melhores para sempre. No próximo domingo, nós vamos continuar essa série, e aí nós vamos tratar de muito além das aparências. Mas antes disso, nós vamos ter ainda outras postagens por aqui, não só para adultos, mas também para crianças e adolescentes. Por isso, quero já convidar você para se inscrever no Vivendo em Casa, mas para nos curtindo também, a gente continuar esse relacionamento. Um grande abraço.